Roma. Fim do século IV. A cidade que governava o mundo parecia eterna. Suas muralhas, aquedutos, templos e palácios refletiam a glória de um império que havia conquistado povos e reinos. Nas ruas do Fórum, a multidão se aglomerava em discussões políticas, transações comerciais e espetáculos públicos. O mármore reluzia, o ouro brilhava e os generais desfilavam em triunfo. Mas, em meio a toda essa grandiosidade, algo invisível crescia: a fé cristã. As vidas e as obras dos maiores santos da história. Seus exemplos de fé, amor e luta. Você vê aqui, todos os dias. No canal A Luz na Oração. Seja sempre bem-vindo. A perseguição já havia cessado, e agora o cristianismo se infiltrava não apenas nas casas humildes, mas também nas famílias nobres. Entre senadores e aristocratas, entre homens acostumados a mandar, alguns começavam a escutar o chamado da cruz. E é nesse cenário que surge a figura de Pamáquios, um jovem de família ilustre, instruído na filosofia e nas artes da oratória, destinado a cargos de poder, mas que acabaria por escolher a humildade e a caridade como sua coroa. Ele não seria lembrado pelas leis que escreveu, mas pelos pobres que alimentou. Não pela riqueza que acumulou, mas pelo pão que repartiu. Sua história nos recorda que a verdadeira grandeza não está nos títulos humanos, mas em viver como discípulo de Cristo. Pamáquios nasceu em meio ao luxo. Desde pequeno, foi educado para ser um homem de prestígio. Seus mestres o instruíram em latim, grego, retórica e filosofia. Ele aprendia não apenas a falar com elegância, mas também a convencer multidões com a força das palavras. Era comum vê-lo nos espaços do Senado ou nos banquetes da aristocracia, vestido com túnicas finas, cercado de livros e discursos. A expectativa era clara: ele seguiria os passos da família, governando, comandando, legislando. Roma exigia de seus filhos nobres nada menos que glória. Mas no coração do jovem já começava a brotar uma inquietação. Embora vivesse entre símbolos de poder e estátuas de deuses pagãos, algo o atraía para além dos mármores e dos palácios. Esse algo era o cristianismo, cada vez mais presente no seio das famílias romanas. Não era apenas filosofia ou moral, era um chamado. Pamáquios casou-se com Paulina, filha de Santa Paula, discípula e colaboradora de São Jerônimo. Foi uma união de fé e amor, que prometia frutos para a igreja. Juntos, compartilhavam ideais cristãos em meio ao mundo aristocrático. Mas a felicidade durou pouco. Paulina morreu ainda jovem, deixando o coração de Pamáquios mergulhado em profunda dor. O senador, acostumado a ver a morte apenas nos jogos e guerras de Roma, agora sentia o peso real da perda. Naquele luto, muitos esperariam que ele buscasse consolo nas festas, no poder, no luxo. Mas ele não buscou. Pamáquios encontrou no sofrimento um chamado. A perda de Paulina se transformou em porta de entrada para uma vida nova. Ele percebeu que tudo era frágil, passageiro. Só Cristo permanecia. A morte de Paulina foi como uma espada que cortou sua vida em duas. O senador elegante começou a abandonar progressivamente o luxo. Distribuiu bens, sustentou órfãos e viúvas, acolheu estrangeiros. Enquanto outros nobres acumulavam poder, Pamáquios descia às ruas de Roma para servir. Não era caridade distante, de quem doa sem tocar. Ele mesmo carregava, ele mesmo lavava, ele mesmo partilhava o pão. Era comum vê-lo em roupas simples, sentado junto aos mendigos, cuidando de enfermos. Roma ficou perplexa. Um senador, um homem da alta sociedade vivendo como servo.
Mas ele já não buscava glória humana. O que antes era vaidade, agora era serviço. Pamáquios não caminhou sozinho. Foi amigo de gigantes da fé. São Jerônimo o chamava de ilustre no nome e mais ilustre ainda na fé. Santo Agostinho via nele um exemplo de nobreza convertida em caridade. Cartas eram trocadas entre eles, cheias de conselhos e exortações. Pamáquios não se fechava em suas próprias ideias. Ele escutava, aprendia, deixava-se moldar. A fé não era apenas emoção, mas formação, diálogo, obediência à igreja. E, desse modo, Pamáquio se tornou elo entre a intelectualidade cristã e a prática da caridade. Ele vivia o que lia. O maior legado de Pamáquios foi a fundação de um hospital junto ao rio Tibre, para acolher peregrinos e pobres. Roma recebia estrangeiros de todos os lugares, muitos sem recursos, doentes, abandonados. O senador construiu um lugar de misericórdia. Ali não havia distinção entre romanos ou bárbaros, ricos ou pobres. Havia apenas Cristo no sofredor. Ali, Pamáquio se tornava médico sem diploma, enfermeiro sem salário, servo sem descanso. Cada rosto era uma chance de servir a Deus. Mesmo senador, Pamáquios não escondeu sua fé. Não temia as zombarias. Enquanto outros discutiam política e leis, ele falava de Cristo e defendia os pobres. Sua toga já não o definia, sua cruz, sim. Era sinal vivo de que não há contradição entre servir a sociedade e servir a Deus. Pelo contrário, a verdadeira política é a caridade. Pamáquios morreu como viveu, servindo. Não deixou monumentos em seu nome, mas deixou um rastro de bondade que Roma não esqueceu. Seu nome se perdeu nas páginas do Senado, mas brilhou nas páginas da Igreja. Foi chamado amigo dos pobres, hospital dos estrangeiros, exemplo dos nobres. E assim partiu, não com triunfos de glória, mas com a coroa da caridade. Roma continua de pé. Suas colunas ainda resistem ao tempo. Mas a verdadeira eternidade não está no mármore, nem nos arcos, nem nos nomes dos imperadores gravados em pedra. A verdadeira eternidade está nos gestos de amor, nas lágrimas enxugadas, nos pobres acolhidos, nos enfermos amparados. E é nesse horizonte que brilha a figura de São Pamáquio. Não como senador, mas como servo. Não como político, mas como irmão. Não como alguém que buscou poder, mas como alguém que se fez pequeno para se tornar grande diante de Deus. Hoje, contemplamos sua vida como uma chama acesa no meio de uma Roma de sombras. Uma chama que não se apagou, mas que se multiplicou nos séculos, inspirando homens e mulheres a viverem a caridade como o verdadeiro trono do cristão. E diante dele, também nós somos convidados a nos perguntar: o que tenho feito da minha vida? Tenho buscado glória humana ou tenho amado como Cristo pede? E agora, diante da vida luminosa de São Pamáquio, deixemos que nosso coração também se eleve em oração. Assim como ele, que uniu a nobreza da terra com a humildade do céu, peçamos a graça de servir com generosidade e viver com amor. Elevemos juntos esta súplica ao Senhor, pedindo a intercessão daquele que fez da caridade a sua coroa. São Pamáquio, tu que viveste entre o poder dos homens, mas escolheste servir o poder de Deus, ensina-nos a colocar o coração não nas riquezas que passam, mas no amor que permanece. Tu que foste esposo fiel, mesmo no sofrimento da perda, encontraste força no Senhor, intercede por todos os que choram hoje, para que descubram na dor um caminho de esperança. Tu que fundaste abrigo para os pobres e hospital para os peregrinos, intercede por nós, para que nossa vida seja abrigo de paz para os que sofrem e hospital de amor para os que precisam de consolo. Tu que não tiveste medo de testemunhar Cristo no Senado, ajuda-nos a testemunhar nossa fé nos lugares onde vivemos, na família, no trabalho, na sociedade. São Pamáquio, amigo dos pobres, irmão dos santos, servo de Cristo, ora por nós e por toda a Igreja, para que aprendamos contigo
que a verdadeira nobreza é servir. Amém.